Bom dia a todas. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Colossenses, hoje o capítulo 3. E estamos aqui com a classe das mulheres adoradoras da Igreja Batista em Brás Cubas, da nossa escola bíblica dominical. Um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de forma remota, mas podendo aprender e desfrutar das riquezas da palavra de Deus, do que Paulo escreveu, instruído pelo Espírito Santo do Senhor e inspirado pelo próprio Deus, e os ensinamentos que ele trouxe a esta igreja, a estes irmãos, servem para nós também hoje. Vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos conduza nesse dia. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas ricas misericórdias. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, ó Deus, e nos fortalecido. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos ensinamentos da tua palavra, pelo acesso que temos a ela, e assim podemos aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, complete essa palavra no coração de cada uma pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós já vimos nas aulas anteriores deste mês de setembro, iniciando com o capítulo 1, com a introdução, a saudação de Paulo, a descrição maravilhosa que ele faz da pessoa de Cristo. Entendemos também que essa carta foi escrita em resposta aos ataques que esta igreja estava sofrendo, especialmente a respeito da doutrina de Cristo, ensinamentos contrários, dizendo que Jesus Cristo não era Deus, dizendo que existia ali também uma falsa humildade, uma adoração aos anjos, um misticismo. Então, Paulo escreve essa carta para corrigir, para exortar e para trazer o ensinamento correto da palavra de Deus, palavra que foi pregada a eles, pelo que entendemos, através da vida do irmão Epáfras. Então vamos agora aqui avançar para esse capítulo 3. Pegue sua Bíblia, vamos ler os versículos do 1 ao 4, que falam sobre a união com Cristo glorificado. Versículos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, Paulo inicia esse capítulo e logo no primeiro versículo ele fala, portanto, se fostes ressuscitados. A gente entende esse ser como um sentido de dúvida, mas na verdade aqui a melhor tradução seria visto que. Então, Paulo não estava questionando a conversão daqueles irmãos, mas ele estava afirmando. Então, aqui ficaria assim, portanto, visto que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, ele está afirmando que aqueles irmãos já haviam sido ensinados e estavam seguindo a palavra de Deus e, portanto, eles deveriam buscar as coisas lá do alto. Esses primeiros versículos mostram para nós evidências da verdadeira conversão. O que um verdadeiro convertido em Cristo faz, como ele age.
Ele busca. E essa palavra, esse verbo é um verbo de ação. Então indica um esforço prático. Então é uma disposição prática em buscar as coisas lá do alto. Nós temos muitos atrativos nesse mundo. E em alguns momentos é possível que a gente se perca e se distraia com tantas coisas que nos são oferecidas. Mas a palavra de Deus aqui traz para nós uma evidência de uma verdadeira conversão. Um verdadeiro convertido ao Senhor, ele busca as coisas lá do alto. Ele sabe que sua vida nessa terra não é permanente. Nós somos moradores do céu. Nossa cidadania é no céu. Por isso nós devemos pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. E depois ele fala, pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, esse impulso interior, essa disposição interior, e aí que se reflete na nossa prática pela busca, e indica então uma verdadeira conversão. Aquele que busca as coisas que são do alto, que são do céu, e não nas que são aqui da terra. Nós não podemos, minhas irmãs, nos apegarmos às coisas dessa terra, porque as coisas aqui são passageiras, mas o nosso verdadeiro tesouro deve estar no céu. Vamos ler Mateus capítulo 6, volta um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 19 a 21, olha o que dizem. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está? Onde está o nosso tesouro? Né? Onde está o nosso coração? Será que nosso tesouro está simplesmente nas coisas desta vida, nas coisas desta terra? A palavra de Deus diz aqui para nós que nós não devemos acumular coisas aqui. É muito comum que a gente se apegue às coisas desta vida, mas a palavra do Senhor diz que nada é nosso, nada nessa vida nos pertence. Nós não trouxemos nada e nós também não vamos levar nada do que podemos adquirir aqui. Mas tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos cuidar como bons mordomos. Mordomo é aquele que não é dono, mas ele teve a confiança do dono para cuidar de suas coisas. Então, o Senhor é dono de tudo. E nós, então, devemos, como bons mordomos, cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas o nosso tesouro, o nosso coração não deve estar nestas coisas daqui da terra que são passageiras, mas devemos, como diz o versículo 20, ajuntar para nós tesouros no céu. E lá nem traça, nem ferrugem, nem ladrões, nada pode consumir. Então, se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração também estará lá. E nós não viveremos apegados às coisas desta terra. Então, Paulo, voltando lá para Colossenses, ele está mostrando para nós as evidências de uma verdadeira conversão. Aquele que é convertido, ele busca as coisas do alto, porque ele sabe que a sua cidadania é no céu. E então, logo no versículo 3, ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então nós temos uma modificação da nossa natureza terrena.
e todas nós sabemos que travamos então no nosso corpo uma guerra, né? Uma guerra interior, uma guerra civil constante da carne contra o espírito. Mas o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, Paulo está falando aqui sobre a glorificação, né? A última etapa da santificação. E nós temos, então, adquirimos essa identidade com Cristo, morrendo com ele, mas também ressuscitando. Então, vamos ver esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que nós já estudamos, fala um pouquinho sobre essa ressurreição, como se dará. 1 Coríntios 15, 50 ao 54, diz assim a palavra do Senhor: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, Cristo, embora ele nunca tenha pecado, mas ele viveu aqui com um corpo corruptível, que poderia se contaminar, mas ele nunca se contaminou, e ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou num corpo glorificado, nós também o seremos. Como Paulo diz aqui no versículo 4, que nós seremos também manifestados com ele em glória. Então, esses primeiros versículos falam sobre a união com o Cristo glorificado. E agora nós recebemos essa bênção de sermos glorificados com Cristo, e isso se dará completamente no dia em que ele voltar e nos levar. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos buscar as coisas que são do alto e pensar nas coisas que são do alto, vivendo a nossa vida terrena, mas olhando para o céu, vislumbrando aquilo que nós receberemos e onde será a nossa cidadania, a nossa moradia eterna. Os próximos versículos, do 5 a 11, falam sobre os resultados dessa união com Cristo. A palavra de Deus diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, os resultados dessa união com Cristo devem mostrar que realmente eu estou unida com Ele. E como podemos ver isso? Vamos ler os versículos do 5 ao 11. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quais são os resultados dessa união com Cristo?
O que é visível na vida daquele que se uniu com Cristo? Ele então passa a se despir do velho homem. Aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Aquilo que era comum na sua vida, não é mais. Porque ele está se despindo, ele está tirando essa velha natureza. E aí Paulo então cita todos essas características que aquele que se uniu com Cristo passa a deixar e a fazer morrer. Isso mostra para nós evidências da santificação. Então, aquele que se uniu com Cristo, ou seja, aquele que se converteu, ele muda o seu caminho, ele muda a sua rota e ele passa então a viver uma vida de santificação pela busca daquilo, das virtudes de Cristo, mas deixando e se despindo daquilo que fazia parte da sua velha natureza. Aquilo que você fazia antes, você deixou de fazer? Ou ainda é uma prática na sua vida? E interessante porque essas evidências da santificação, elas são demonstradas no nosso viver privado, ou seja, aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, mas aquilo que eu demonstro também na coletividade. Então, Paulo começa citando pecados contra o nosso próprio corpo, que nós precisamos fazer morrer. Então ele cita a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Então são pecados cometidos contra o próprio corpo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos voltar um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 18 a 20, Paulo também fala sobre isso. Vamos ler? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós temos aí essa descrição, essa lista de pecados contra o nosso próprio corpo e que nós precisamos fazer morrer a cada dia. E como que eu faço morrer algo? Deixando de alimentá-lo. Então, deixando de alimentar pensamentos, a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Hoje, nesses tempos que estamos vivendo, alguns dias eu vi uma reportagem falando sobre o aumento do número de acesso a sites pornográficos. Então, nós precisamos vigiar para que essas coisas não entrem na nossa vida através dos nossos olhos, daquilo que colocamos diante dos nossos olhos. E vigiar, e se cairmos, pedir perdão, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. E depois Paulo cita alguns outros pecados, mas aí pecados contra o nosso próximo. Então ele fala sobre a ira, sobre a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 20. Um pouquinho para frente, 1 João capítulo 4, versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vamos ler o 21 também. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós ouvimos pessoas falando, e quantas vezes nós mesmos, eu amo o Senhor, e nós cantamos, falamos sobre isso, fazemos essa declaração de amor a Deus, mas a palavra de Deus está nos dizendo que se eu amo a Deus, mas eu odeio o meu próximo, eu sou mentirosa, porque aquele que não ama seu irmão que vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. E quando eu cometo esses pecados contra o meu próximo, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, que é o falar mal, linguagem obscena, a mentira, eu estou pecando contra o Senhor, pecando contra o meu próximo. E eu estou fazendo uma declaração de que se eu não o amo a ponto de deixar essas coisas, de deixar de cometer esses pecados, eu também não amo ao Senhor. Então isso é muito sério e nós precisamos cuidar e, como disse Paulo, fazer morrer, despindo-se disso, despindo-se da ira. A palavra de Deus diz que nós podemos irar, mas ela diz que nós não podemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. E quantas vezes há essa maldade no nosso coração, a maledicência, o falar mal do outro, né, através das nossas redes sociais. Quantas vezes nós estamos prontos para acusar, mas não estamos prontos para olhar para nós mesmos e deixarmos de praticar esses pecados, fazendo morrer assim a nossa natureza. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele traga à nossa mente o que nós precisamos fazer morrer. E depois, Paulo fala então sobre as virtudes que devem ser cultivadas. Então, primeiro ele trouxe pecados, vícios que devem ser abandonados e despidos, mas agora então do que nós precisamos nos revestir? Já que despimos daquilo que não é bom, agora nós precisamos então nos revestir. Vamos ler os versículos 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nós vimos primeiro os vícios, os pecados que nós devemos abandonar e fazer morrer, não alimentando esses pecados na nossa vida. E agora nós vimos as virtudes que devem ser cultivadas. E como que nós cultivamos, por exemplo, uma planta, uma hortaliça que você tem aí na sua horta, como ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada, ela precisa do sol, ela precisa da água, das proteínas da terra para que ela cresça. Então essas virtudes também na nossa vida precisam ser cultivadas, alimentadas todos os dias. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Então, Paulo fala sobre revestir-se das virtudes de Cristo. Todas essas virtudes nós podemos ver claramente na vida de Cristo. E como então nós podemos fazer essas virtudes? Se vocês olharem bem, elas são características que são demonstradas e desenvolvidas nos relacionamentos. É muito fácil ter um viver santo, um viver puro quando você vive sozinho. Quando você não está num relacionamento, quando você não se relaciona com as pessoas. Algum tempo atrás eu vi sobre um casal que havia se casado, mas que eles moravam cada um na sua casa. Aí fica mais fácil, né? Cada um vivendo na sua casa e quando querem se encontrar, então um ia na casa do outro. Mas como essas virtudes, essas características podem ser
desenvolvidas nos relacionamentos. Não tem outra maneira de nós desenvolvermos a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suporte, né? O dar o suporte, o perdão e o amor, se não for através dos relacionamentos. Por isso que Deus trata com muito carinho e com muita ênfase a questão do casamento, né, desse relacionamento que foi feito para que nós pudéssemos refletir a glória de Deus. E por isso também Deus trata com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ênfase a igreja, o corpo de Cristo. Há tantas pessoas dizendo que são cristãs e que são boas e que têm todas essas virtudes, mas não convivem com o outro, não fazem parte de uma igreja onde onde Deus pode então trabalhar na nossa vida de verdade, no trato um com o outro. E interessante, Paulo termina essa lista, né, de virtudes falando sobre o amor, e ele traz para nós o amor como vínculo da perfeição. E por que ele falou isso? Porque, como nós vimos, havia ali uma corrente gnóstica que tratava o conhecimento como vínculo da perfeição. Que aquele então que adquirisse muito conhecimento, ele seria perfeito e alcançaria esse nível maior de perfeição e de santidade. E aí Paulo faz essa correção, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Vamos ler lá em 1 Coríntios 8:1. E ele também, nessa carta aos Coríntios, fala sobre o amor, no capítulo 13, que é o que a gente conhece bastante, mas no capítulo 8, versículo 1, ele traz também uma referência muito interessante. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E aí ele diz o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, o conhecimento pode trazer essa soberba, esse orgulho, né, de que eu sei mais do que o outro. Mas o amor, ele edifica, ele constrói. O amor, ele traz essa unidade. Por isso, o amor é o vínculo da perfeição. E depois ele fala também sobre a paz e sobre a gratidão. E pensando aqui, se fizéssemos um checklist da nossa vida, quais dessas virtudes são latentes em nós? Será que quando nos nossos relacionamentos é possível ver em nós uma pessoa que é misericordiosa? Uma pessoa que é boa, que é humilde, que é mansa, que é longânima, paciente? Uma pessoa que dá suporte para o outro ou que puxa a cadeira? Uma pessoa que perdoa. Quando olham para nós, no nosso viver diário, como nós lidamos com essa questão do perdão? Estamos guardando mágoas e ressentimentos em nós? Ou nós estamos perdoando? E olha a declaração. Versículo 13, no final diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como que o Senhor nos perdoou? Você já parou para pensar? Como que o Senhor nos perdoou? Ele nos perdoou oferecendo perdão antes mesmo que nós nos arrependêssemos. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos ofereceu perdão quando nós não merecíamos, quando nós não reconhecíamos a nossa falha, o nosso erro. E nós, como nós temos perdoado? Nós temos oferecido esse perdão também? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer como o Senhor.
É algo para a gente pensar. E termina Paulo falando também sobre a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, será que quando estou para tomar uma decisão, fazer uma escolha, eu penso em como isso, se isso vai trazer paz para a minha vida? E também fala sobre a gratidão. Como é gostoso conviver com pessoas que são gratas. Como é bom estar ao lado de pessoas agradecidas, que sabem valorizar e dar graças por aquilo que tem. E pensando nisso da paz, algumas perguntinhas sobre o que Paulo quis dizer aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, aquele que vai arbitrar, aquele que vai dizer o que deve ser feito. A paz no meu coração deve me conduzir a isso. Será que indo por esse caminho encontrarei paz? Quando você estiver diante de uma situação, a palavra de Deus diz que a paz deve ser o árbitro no meu coração. Então, diante de uma situação, de uma escolha, faça essa pergunta: será que indo por esse caminho encontrarei paz? Será que terei paz no coração se continuar a agir dessa maneira? E isso pode então te direcionar para o caminho melhor. Que essas virtudes sejam cultivadas na nossa vida, que possamos alimentá-las a cada dia, vivendo isso, mesmo que para nós seja contrária à nossa natureza. Essas virtudes são contrárias à nossa natureza humana, mas como diz no versículo 1, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, nós morremos com Ele. Então, que essa nova vida de Cristo possa ser desenvolvida em nós. E aí quero parar um minutinho para nós refletirmos um pouco e orarmos ao Senhor. Essa música tem como título Liberta-me de mim. A palavra de Deus diz, Paulo mesmo dizendo que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse sim acabo cometendo. Então em nós há essa guerra infindável. Mas vamos agora, nesse momento, parar um pouquinho. E enquanto refletimos na letra dessa música, que possamos orar ao Senhor, pedir a Deus que Ele nos conduza por esse caminho de excelência, por esse caminho, por essa nova vida, que Ele nos ajude a nos revestirmos das virtudes de Cristo e que possamos assim ser libertos da nossa velha natureza e desfrutar do que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, desfrutar da graça maravilhosa de Deus, vivendo uma vida de liberdade nele. Vamos então ouvir essa canção e enquanto isso, ore ao Senhor, peça a Ele que esteja trabalhando no seu viver. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
como ouvimos nessa canção, que o Senhor possa nos encher dele para que possamos viver essa vida de liberdade, gozando e desfrutando e tendo em nós desenvolvidas as virtudes de Cristo. E ouvimos aqui sobre o perdão, o quanto é importante que possamos perdoar uns aos outros e deixarmos de viver como aqueles que não conheciam a Cristo e que buscavam se vingar um do outro, mas agora em Cristo nós podemos ter essa vida de liberdade, e perdoar realmente é arrancar do coração e tirar de nós o peso do ressentimento, da mágoa. Lembro do pastor Walter dizendo: perdoar é dizer para o outro, você não me deve nada, você não me deve nada, né? E estar disposto a oferecer mais uma chance. O Senhor fez isso conosco. E aquele que foi perdoado, aquele que reconhece o valor do perdão, ele perdoa. E aí Paulo continua falando sobre a conduta apropriada para os cristãos no lar. Mas antes disso, no versículo 17, é um versículo muito importante para nós, e diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que você fizer, seja falando, seja agindo, faça em nome de Jesus. Né? Diz: estou fazendo isso em nome de Jesus, posso fazer por ele. E dando graças. Né? Como é ruim quando a gente faz alguma coisa, mas sem vontade de fazer, murmurando, reclamando. Que possamos fazer dando graças, sendo agradecidos. E aí parece que Paulo muda totalmente o assunto e começa a falar de família. Mas na verdade ele não está mudando de assunto. Ele está continuando. Que aquele que morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo numa nova vida, aquele que faz morrer a sua velha natureza, aquele que se esforça para cultivar as virtudes de Cristo, então isso vai ser notório lá na casa dele, lá no seu lar. E aí ele traz breves instruções de como deve ser a conduta apropriada dos cristãos no seu lar. Versículos 18 a 21, vamos ler. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então ele traz essas instruções, primeiro para as esposas, falando sobre a submissão. E a submissão traz para nós benefícios. Traz o benefício da proteção. Tem aqui uma descrição na minha Bíblia, quero compartilhar com vocês. Costumo dizer que o marido é o guarda-chuva que protege a mulher durante as tempestades físicas, emocionais e espirituais. Não importa se ele já está roto e com alguns buracos. O fato é que Deus criou o homem para ser essa proteção. Então, quando eu me submeto, eu estou permitindo que Deus faça isso e use a vida do meu esposo para isso. E um outro benefício é a realização. A mulher casada se realiza ao ver seu marido realizado. E a realização do marido acontece porque sua esposa é uma boa ajudadora. Que sejamos boas ajudadoras. Um outro benefício também da submissão é a harmonia no lar. Deus, que criou a mulher e a família, sabe melhor do que ninguém qual é a melhor função para ela e o que pode acarretar mais harmonia e paz no lar. É muito claro, irmãs, que quando nós estamos bem, a nossa casa, o clima da nossa casa vai bem. Deus nos deu essa responsabilidade, essa incumbência. Também um benefício da submissão é um modelo para as filhas. Um dos exemplos mais significativos que uma mãe pode transmitir às suas filhas é ser submissa ao pai delas. Ao agir assim, ela estará preparando-as para o seu próprio casamento.
E por fim, um benefício que é a honra à palavra de Deus. A mulher que se rebela e se nega a sujeitar-se ao marido pode difamar ou blasfemar contra a palavra de Deus por seu comportamento insubmisso e desobediente. A mulher submissa e mansa dá ao Senhor a chance de trabalhar diretamente no coração do seu marido. A palavra de Deus diz que o coração do rei, da autoridade, está nas mãos do Senhor, ele inclina para onde quer. Então, que você possa entregar o coração do seu marido ao Senhor, saindo do caminho, deixando de ser aquela que quer mudar, que quer transformar ele, mas deixando o Senhor fazer isso. E aí Deus traz também aqui, através da vida de Paulo, essa responsabilidade do homem, que é uma responsabilidade tremenda, que é de amar como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. E também traz uma orientação para os filhos, que os filhos sejam obedientes, que possam honrar os seus pais. É um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, tenha vida longa na terra. Não existe maior benefício e alegria do que desfrutar dessas bênçãos, frutos da obediência e da honra aos pais. E os pais, como devem agir? Os pais são responsáveis pela disciplina e pelo encorajamento. E não deve fazer isso de forma irritante, né? Que deixem os filhos aí irritados. Mas os pais são responsáveis pela disciplina. Aquela criança que não tem disciplina, ela se torna uma criança, um adulto mimado. E aquela criança que não recebe o encorajamento, mas é sempre criticado, sempre corrigido de forma dura, então ele se torna revoltado. Então, que sejamos, vocês que têm os seus filhos, não abram mão dessa responsabilidade de discipliná-los e de encorajá-los. E o lar é um ambiente para o desenvolvimento de qualidades espirituais. Que o seu lar seja esse ambiente em que qualidades espirituais são desenvolvidas. E aí Paulo conclui, e na verdade a gente vai até o versículo 1 do capítulo 4, falando sobre a conduta apropriada para os cristãos no trabalho, né? Como trabalhadores que somos. Versículos 22 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Interessante, porque desde quando Paulo começou com os deveres da família, ali no capítulo 18, em todos ele fala para que a gente faça como ao Senhor. Esposas, sede submissas como ao Senhor, né? Faça isso como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, né? Não trateis com amargura. Filhos, obedecei a vossos pais, por é grato, porque isso é grato ao Senhor. Sempre tendo em vistas a pessoa de Cristo, que vai ser exaltada, que vai ser glorificada, que vai ser refletida através das nossas ações. E aqui em relação aos servos não há diferença. Servos, sede obedientes, com singeleza de coração, como ao Senhor. Então tenham essa vida, né, de praticando ali o que foi encarregado a você de forma obediente e que não precise de vigilância, né, mas que possamos deixar portas abertas por onde passarmos, enquanto servos, trabalhadores. E os senhores ajam com justiça e com equidade. O que é equidade? É o respeito à igualdade de direito, né, a imparcialidade, né, não sendo imparcial, não tratando as pessoas com diferenças. Esse é o papel dos servos. E aí o versículo
23, que diz tudo, tudo, não algumas coisas, não parte delas, mas tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Que maravilha esse capítulo, quantas instruções práticas para nós, de como podemos ter uma vida apropriada, uma vida que reflita a Cristo, que o Senhor nos ajude. E gostaria de concluir o estudo de hoje com essa citação, que diz assim, como se Deus estivesse falando para nós: eu dou livremente a todos os que creem no Senhor Jesus uma posição favorável aos meus olhos. Agora, você deve viver uma vida condizente com tão alta chamada. Isso é graça. Então, diante das descrições dos capítulos anteriores, no 1, no 2, falando sobre a pessoa de Cristo e o que ele fez por nós, que Deus veio a esse mundo encarnado e morreu por nós para nos salvar. Então, Deus agora, diante do sacrifício, por causa do sacrifício de Jesus, ele nos coloca numa posição favorável por conta de Cristo, não por aquilo que eu faço, mas por causa do que Cristo fez. Então agora eu devo viver uma vida condizente com esse sacrifício, com essa obra maravilhosa, e isso é graça. Isso é favor do Senhor sobre a nossa vida, que possamos valorizar isso a cada dia. Vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Somos pecadores, somos falhos. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a vivermos uma vida condizente com esse padrão e com esse diante dessa graça maravilhosa do Senhor sobre nós. Perdoa-nos, Deus. Pecamos tanto, Senhor, contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próximo, e seja um ou outro, nós pecamos contra o Senhor. E nós pedimos, ó Deus, nos perdoe. Liberta-nos de nós mesmos, ó Pai, e nos ajude a vivermos uma vida que agrade ao Senhor e que seja condizente com a Tua graça, com o sacrifício de Cristo. Ó Deus, fica conosco nesse dia. Abençoa-nos, Pai, e que possamos viver, então, buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Porque se vivermos só, se nossa esperança em Ti estiver só para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. Ó Pai, nos ajuda, Pai, que a Tua palavra se complete no nosso coração, que sejamos não só ouvintes, mas praticantes dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Deus abençoe.